E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar um dispositivo que a gente utiliza muito na parte de automação, mais especificamente na parte de instalação de motores para portões. Pode ser para residências, condomínios, empresas, enfim. Portões eletrônicos aí como o pessoal chama. Esse aqui é uma fotocélula refletiva. Esse modelo em especial é o F10R da PPA. O pessoal conhece também por sensor anti-esmagamento também. Esse aqui é um pouco diferente daqueles que a gente é acostumado a instalar aí no dia a dia. Normalmente eles são dois dispositivos que são ativos, a gente pode dizer assim, né? Tem o emissor e o receptor separados. Vai um em cada extremo do vão ali do portão. Então você instala um próximo da placa e o outro no outro extremo. E quando é obstruído aquele feixe infravermelho, ele dá o comando e a placa de comando vai manter sempre o motor aberto para evitar que no fechamento automático, por exemplo, ele acabe batendo em um carro ou uma pessoa. Esse aqui ele trabalha basicamente da mesma forma, porém eu vou mostrar aqui que o conjunto é um pouco diferente. Existe esse aqui que é o componente principal. Aqui ele é emissor e receptor, ao contrário dos outros. Ele emite o feixe por aqui, ó, e não é um feixe infravermelho. E aqui é os receptores. Como que chega o sinal para ele? Através desse outro dispositivo, que é um dispositivo refletivo, onde vai refletir esse sinal. A diferença é que esse cara aqui não precisa de alimentação, ao contrário dos outros que a gente é acostumado a instalar, que você tem que alimentar os dois extremos, né? Então a gente tem que providenciar infra com canaleta, tubulação ou conduíte, enfim, para alimentar os dois lados. Esse aqui você alimenta só essa parte, e esse aqui ele vai só refletir o sinal que chega aqui através dessas lentes que são preparadas para isso, e aí vai acionar o circuito eletrônico. Ele não é apenas para as placas PPA, outras placas também, ele é universal, ou seja, ele tem aquela saída pulsante aqui dentro, que normalmente vai nas placas PPA, mas também tem ali o comum, normalmente aberto, normalmente fechado, que é o que a gente utiliza aí na maioria das placas. Algumas trabalham na opção normalmente aberto e outras na opção normalmente fechado. Então aqui está o negativo, positivo, e os sinais aqui que a gente pode alterar. Eu vou abrir ele para a gente olhar aqui como é que é a parte interna. Ele vem 4 parafusos apenas aqui. E aqui está o conjunto. Os burners de ligação, positivo e negativo. P de saída pulsante, né, para as placas PPA. Normalmente aberto, comum e normalmente fechado. A gente pode alterar o estado de funcionamento desse relé através de alguns jumpers que tem aqui, que é esse Active Pass. Então, fechado ele se comporta de uma maneira, e se a gente abrir ele, ele se comporta de outro. Aí você tem que ver aí na situação da placa. Também tem um jumper aqui que a gente ajusta a sensibilidade dele. Por exemplo, se o vão for de 0 a 2 metros, a gente deixa aqui na opção 2. Esse jumper fechado aqui, ó. E se for na opção maior que 2 metros, que é a grande maioria esmagadora dos motores, porque senão não passaria um carro, menor de 2 metros só se utiliza em portão social, portão de vidro ou porta social, onde há tráfego de pessoas, né? Então tem que ter extrema segurança também. Não só para a integridade física dos carros, por exemplo, mas se tiver uma pessoa no caminho, né? No trilho ali, ou no... O portão pode ser deslizante, pivotante ou basculante, não importa. Então aqui a gente tem um LED emissor vermelho. E aqui tem os LEDs receptores, são dois, que entram através dessas lentes aqui. E aqui é onde ele emite o sinal. E existe um outro LEDzinho aqui também, que é um LED para orientar o alinhamento. Basicamente ele nos orienta por aqui, ó. Aqui sai uma cor azul aqui, que vai nos dizer se está obstruído, se está alinhado ou não com essa peça aqui. Então aqui que está os receptores, aqui o emissor, a gente consegue ver um LED vermelho aqui emitindo a cor. Então é um pouco diferente dos outros também nesse sentido. E aqui toda a circuitaria eletrônica dele, como eu falei, tem só alguns jumpers para alterar o estado de funcionamento do relé, que é de ativo e passivo, né? O manual aqui até nos fala, aqui ó, Jumper Active Pass, que é esse aqui de cima. Ele diz assim, ó, este jumper inverte o estado de funcionamento do relé. Fechado, relé passivo, padrão de fábrica. Aberto, relé ativo. Nessa situação, o relé permanece acionado enquanto a fotocélula estiver alinhada, ou seja, o NA se torna NF e vice-versa. Algumas placas elas precisam estar entrando um sinal negativo e retornando direto na placa. Quando some esse sinal, ela entende que tem um obstáculo. Outras funcionam ao contrário. Não pode ter sinal nenhum lá na porta de detecção, onde a gente faz a ligação do cabinho. Quando alguém obstrui, aí sim vem esse sinal, ela entende que tem um obstáculo. Então isso depende muito da placa que você vai instalar, não existe um padrão. Não existe um consenso entre os fabricantes, na verdade. Então você tem que olhar o manual da placa e lá em campo fazer as alterações necessárias aqui
para funcionar corretamente. O bom é que você não vai queimar, porque são só sinais discretos, negativo e positivo, não vai ligar em 220, né, porque senão torra tudo. Aí você vai alterando aqui e acerta a ligação em campo aí. Mas é basicamente isso de configuração e ajuste. Veja que não tem uma outra forma de aumentar ou diminuir a sensibilidade. É apenas esse jumper aqui que ele diz ali de 0 a 2 metros. Até o manual informa aqui em algum lugar que se eu procurar eu vou achar. Aqui, de 0 a 2 metros de vão, jumper 2 fechado, então aqui na opção 2. A partir de 2 metros de vão, jumper 1 fechado, ou seja, maior que 2 metros, que é a grande maioria esmagadora, né? Porque 2 metros não vai passar um carro qualquer, que seria aqui, ó, nessa opção. Ah, ele vai até 8 metros, segundo o manual aqui, ó, distância máxima 8 metros. A alimentação dele, 12 a 24. E o consumo de corrente, 80 mA. Então, deixa eu dar uma dica bem interessante aí que vocês devem seguir em campo, quem for instalar esse dispositivo. Que é o seguinte, não utilizar aquela saída auxiliar que normalmente tem nas placas de 12 volts. A gente gosta de utilizar porque poupa recursos e tempo, né? Porém, na maioria das vezes, elas não conseguem fornecer a corrente suficiente de trabalho e tensão. Não tem uma tomada de força ali muito alta, então você não vai ter uma corrente muito alta, pode alterar o funcionamento da própria placa, então eu não aconselho. O segredo é tu usar uma fonte auxiliar. Sempre utilize uma fontezinha de 12 volts 1 ampere. Ele trabalha de 12 a 24, mas com 12 volts você já resolve problemas, são fontes baratas e boas de se trabalhar e você não fica refém da alimentação da placa e não corre o risco de você alterar características lá de alcance de controle e até mesmo de funcionamento da placa. Utilize uma fonte auxiliar externa. E aqui ele dá umas instruções aqui, ó, para o LED que eu falei que orienta, que indica, né, visualmente. Se, ó, LED, indicador apagado, fotocélula alinhada e sem obstrução. E aceso, obviamente, fotocélula desalinhada ou obstruída. O LED indicador piscando, função usada para a instalação. Quando o LED está piscando, indica ao instalador que a fotocélula já está mandando o sinal para a central e funcionando, porém ela está parcialmente alinhada, necessitando apenas de um simples ajuste para o completo alinhamento de funcionamento. Quanto mais lento o LED pisca, mais próximo do alinhamento perfeito a fotocélula está. Se o LED começar a piscar mais rapidamente, sabe que a fotocélula está ficando menos alinhada. Então é só para indicar a gente lá em campo. Esse adesivo que acompanha aqui a gente retira na instalação, obviamente. Ela vem só para indicar aqui que esse lado para cima, né? Tem uma setinha aqui no acrílico, no plástico, porque assim, ó, aqui existe tudo uma angulação dos vidros para o feixe, né? Seguir seu caminho correto e não desviar. Então eu vou deixar isso aqui e eu já sei que aqui tem uma setinha, ó, se caso eu perder, para mim não acontecer de eu fazer isso, ó. Tá ali na posição correta, mas torceu isso aqui. Então tá errado. Este lado para cima. Até tem a setinha ali indicando isso. Na pior das hipóteses, a gente pode até passar um silicone, alguma coisa, porque a primeira vez a gente vai precisar tirar isso aqui para parafusar lá, ó, na hora de fazer a instalação. Então é obrigado a remover isso aqui para fixar os parafusos. Depois de voltar ao normal, a gente cola um pouquinho aqui do lado para não desalinhar, não ficar girando isso aqui. Eu vou alimentar ele agora aqui com a fontezinha de 12 volts da bancada mesmo, só para poder testar aqui o funcionamento dele. Então eu tenho o negativo e eu tenho o positivo aqui, 12 volts. Ó, já acionou o relé e já emitiu a luz vermelha, ó. Vamos ver se, ó, assim não alinha o feixe, ó, não. E o LED azul indicando que está obstruído ou não alinhado. Então eu vou tampar ele aqui. Ok. E agora eu vou tentar fazer um alinhamento aqui. Ó, começou a piscar lá conforme diz o manual. Agora alinhou. Se qualquer mexidinha que eu der aqui, ele desalinha, ó. Ele perde o feixe, deu boa, obstruir ou perdeu o feixe, ele aciona o relé, mandando o comando para a placa. Então o gabarito dele aqui para orientação tá aqui, vem junto. E ele diz então aqui, para destacar isso aqui para distâncias maiores que 4 metros e menores, é isso aqui. Aí você liga lá, alinha com isso aqui e depois marca para furar. Então é esse o dispositivo, pessoal. Queria só mostrar aqui o funcionamento dele, ou como que é as características dele. E ele é bem interessante porque a gente evita infra lá no cliente, né? Tá puxando rede. Eu vou instalar ele no cliente, eu quero ver se eu faço um segundo vídeo, vou mostrar pelo menos depois de instalado lá, porque já tem um hoje que tá dando problema, então tem que substituir do outro modelo antigo ainda. Tá bom, pessoal? Eu peço aí, por favor, uma força, que dê um like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar, tá bom, pessoal? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, que era só para mostrar esse dispositivo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.